A Grande Aventura de Cousteau. Cuba. Um amanhecer incandescente testemunha o começo de uma nova e complexa missão, no momento em que a redescoberta do mundo atrai o Calypso para Cuba, a mais enigmática ilha do Caribe. A equipe, capitaneada por Jean-Michel e Jacques-Yves Cousteau, desvenda um lado de Cuba que poucos forasteiros conhecem, uma terra que um poeta cubano chamou de Grande Crocodilo Verde, repousando ao sol. Uma cristalina paisagem submarina convida Cousteau a explorar as águas transbordantes de vida, uma rara abundância de peixes em exuberantes florestas de corais. Fantasmas das profundezas divertindo-se com o homem. Um mar repleto de riquezas e, no entanto, uma terra dependente de safras vulneráveis, o rei açúcar. Uma economia frágil onde as violentas tempestades tropicais podem causar grandes estragos e a indústria espalha o seu rastro de poluição. Apesar de tudo, o povo cubano persiste com boa vontade e bom humor. Muitas cores, muitos sorrisos, pessoas para as quais o trabalho é uma maneira de viver, motivadas tanto pela música quanto pela defesa nacional. O mar forjou o destino de Cuba e o paradoxo atual. A poucos quilômetros do gigantesco vizinho com os seus mesmos costumes e, no entanto, assimila forças distintas, projeta sua política com uma face humana, rica pela herança afro-latina e por conversas surpreendentes. No mundo inteiro, Fidel Castro é lembrado com um grande charuto na boca. Bem, cheguei aqui e o vi sem nenhum charuto na boca. É verdade que antes eu fazia uma grande promoção do charuto cubano. Era bom para a economia, mas não tão bom para a minha saúde. Águas do Destino. Prisioneiro de um combate inútil contra os céus, o casco enferrujado de um navio espanhol de guerra é uma testemunha silenciosa dos loucos acontecimentos no mar, hoje destroçado nos bancos de areia marinhos. Em Santiago de Cuba, um forte espanhol guarda o estreito da Enseada e protege os fantasmas da grande batalha naval travada entre a Espanha e os Estados Unidos ao longo da costa cubana. 3 de julho de 1898. O historiador Dr. Amado Martínez conta a Cousteau que em 1898, durante a Guerra Hispano-Norte-Americana, esta baía aconchegante tornou-se uma armadilha de morte para a esquadra espanhola bloqueada pelos norte-americanos. O almirante espanhol decidiu se afastar rumo ao mar aberto, um erro fatal. Os norte-americanos formaram um semicírculo aqui e por volta das 11 horas da manhã, os espanhóis tinham sido totalmente derrotados, mortos um a um. Um único navio conseguiu escapar por pouco tempo para o oeste. O navegante encouraçado Cristóvão Colombo ainda está firme de pé com o seu ariete que hoje já não ameaça ninguém. Cousteau e os mergulhadores escalam este pedaço enferrujado da história. Como viajantes que cruzam as fronteiras do tempo, flutuamos sobre uma chaminé enfumaçada que propulsou o Colombo em sua corrida de vida ou morte que não podia ganhar. Perseguido, caçado, o Colombo sucumbiu.
Com apreensão, deslizamos para dentro dos escombros metálicos escurecidos, mas à medida que descemos, uma magia cintilante transforma este assombrado resto de batalha. Antes um navio de guerra, agora um navio tesouro com moedas brilhantes. Uma invasão de vários sarenques prateados à vontade neste armário enferrujado. Continuamos descendo, perdidos em uma sala de espelhos de arenque prateados, rodopiando como uma chuva de ouro e prata. Seguimos estes peixes, deslizando em direção ao céu, de volta à luz. Ao subirmos, permanece a ironia. Um destroço silencioso, a fonte de exploração entre os homens, também simboliza o ódio entre duas nações. Com a derrota de Espanha em 1898, os Estados Unidos fundaram uma base naval em Cuba, em uso até hoje. Quando Calypso chegou a Cuba, o nosso navio passou diante de Guantánamo, onde existe uma base naval norte-americana. Depois da Guerra Hispano-Norte-Americana, os Estados Unidos alugaram a base por tempo ilimitado, um acordo que o atual governo cubano não reconhece como válido. A obrigação de arrendar aquela base a Estados Unidos, a base de Guantánamo. Agora, de qualquer forma, suponho que o tratado original envolvia algum tipo de pagamento. Sim, o presidente explica. Os Estados Unidos elaboraram, como com qualquer outro país ocupado, um acordo pelo qual éramos obrigados a abdicar de parte do nosso território por uma determinada quantia de dinheiro. Mas, há mais de 20 anos, Cuba se recusa a descontar estes cheques. Eu tenho alguns deles aqui, nesta mesa. E aqui mesmo, em este despacho, en esta gaveta, tengo algunos de ellos. Hace tiempo que no los veo. O senhor quer dizer que estes são os cheques do governo norte-americano pelo aluguel de Guantánamo? São cheques norte-americanos. Tesouro Nacional da República de Cuba. Vamos ver a quantia. Na verdade, eu nunca toquei nestes cheques. Estes cheques são mensais ou... Eu acho que são anuais. $4.085. E além disso, esta base não tem nenhum valor estratégico. Não tem nada a ver com a segurança dos Estados Unidos. É apenas uma tentativa de humilhar o nosso país. Não. Humilhação talvez, mas também há outra possibilidade. Pudiera ser, pero hay otra posibilidad. O senhor não acha que pode ser apenas uma reação contra o estabelecimento dos soviéticos em Cuba? Se os Estados Unidos não gostam de nossa relação com os soviéticos, não significa que eles tenham o direito de ocupar um pedaço do nosso território. De um lado, Cuba. Do outro, uma área deserta, uma terra de ninguém, um pantanal de espinhos e sal seco, repleta de rolos de arame farpado e minas de duas nações, o maior campo minado do mundo. Escoltado por oficiais cubanos, o capitão Cousteau caminha através do estranho túnel exterior, um estreito corredor que o leva de Cuba ao mar e ao portão, onde está a base de Guantánamo, controlada pelos Estados Unidos. Ambos governos permitem que um grupo cada vez menor de cubanos vá todos os dias trabalhar na base até se aposentarem. Todos os dias, como fazem há décadas e décadas, os trabalhadores trocam as suas carteiras de identidade cubanas pelas norte-americanas. Cousteau destrói discretamente a rotina da base, unindo-se aos trabalhadores. O primeiro não cubano a passar de Cuba para a base desde 1961, quando as relações diplomáticas com os Estados Unidos chegaram ao fim.
Sendo ele próprio um ex-oficial da Marinha, Cousteau conversa com o comandante da base, o capitão John R. Condon. Capitão, quando eu conversei com Fidel Castro, Guantánamo foi um tema muito forte. Um dos seus argumentos é que esta base não tem, isto é o que ele diz, nenhuma utilidade estratégica e que é apenas uma maneira dos norte-americanos humilharem Cuba. Este é o seu argumento. Do ponto de vista militar, ele diz que isto aqui não tem absolutamente nenhum valor. Suponho que a Marinha tem um outro ponto de vista. Ah, sim. Aqui, o nosso propósito básico é o treinamento de esquadras. E o senhor verá isso hoje ao visitar a base e falar com as pessoas. E não existe aqui nenhum equipamento ofensivo? Nenhum, absolutamente nenhum. É essencialmente uma operação defensiva para garantir a nossa própria segurança interna. E os cubanos também não mantêm armas ofensivas ao redor? Não, eles têm uma organização defensiva mais longe e estamos sempre em alerta para detectar qualquer alteração. Os radares constantes detectam apenas áreas desertas e ondulantes na base de pequenas colinas que naturalmente acumulam a água das chuvas no lado cubano e aprofundam a Enseada Verde, uma das melhores do mundo. A cidade possui uma réplica de uma avenida norte-americana com todos os ritmos diários importados do país natal. Isoladas em uma ilha dentro de uma outra ilha, as crianças e os seus pais vivem suas vidas em uma terra estrangeira com rituais da sua própria cultura e diversões totalmente norte-americanas. Nas sombras dos canhões a bordo, Cousteau faz considerações sobre o impasse de Guantánamo, um vestígio de história congelado no presente. Capitão, estou muito impressionado com a hospitalidade da base de Guantánamo, que é como uma pequena cidade norte-americana, e não consigo compreender a razão para a disputa entre os cubanos e os norte-americanos. Pois o meu ponto de vista é o de um mergulhador, mais ou menos o ponto de vista de um peixe. Os peixes também têm seus problemas, suas duras motivações: resguardar seus territórios, atacar e defender, a necessidade de se alimentar e perpetuar. Todos governam cada uma de suas facetas de comportamento. Cidadãos de dois mundos, o deles e o nosso. Eu sempre esperei durante toda a minha vida que os seres humanos alcançariam um nível superior aos instintos para atingir um grau de harmonia sem fronteiras. O capitão Cousteau e o presidente Castro passeiam através do Jardim Botânico de Havana e visitam uma escola onde os alunos saúdam o querido líder e o famoso visitante. O presidente pergunta se os alunos reconhecem o visitante. Claro que sim. Vamos ver se vocês sabem o nome do navio onde ele trabalha, diz o presidente. Mais uma vez eles sabem. Eu me sinto emocionado por uma acolhida como esta. Diante dos meus olhos, as faces fulgurantes do recurso mais precioso de qualquer nação, a sua juventude. Os estudantes vão para casa. Eles vivem em um mundo que não compartilham.
Para eles, duas metades reduzidas à língua que eles estudam. Um aluno do 7º grau explica: as escolas oferecem cursos de russo e de inglês. Você escolhe o que você quer. O menino conta até 10 em russo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Os seus colegas escolheram russo e ela quer saber por quê. É interessante. ¿Tú puedes darme los números en inglés, por favor? Mas elas também contam em inglês para nos agradar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A língua é uma ferramenta de sonhos, uma janela aberta para outras maneiras de viver. É, além de tudo, para as crianças livres de qualquer animosidade, descobrirem que são membros do seu país e cidadãos de um mundo tão eterno quanto o mar ao seu redor.